Ok. A gente vê que existem muitas religiões no mundo, né? Eu estava vendo um postzinho essa semana e vi o que disseram alguns líderes adorados, seguidos, até hoje. Milhares e milhões de pessoas seguem estes líderes. E o que eles disseram antes de morrer, né? E também o que Jesus disse antes de morrer. Então, aí temos uma relação destes homens. Maomé, por exemplo, disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, que é um filósofo chinês, ele disse: eu não sou o caminho. Buda disse: procure pela verdade. E Jesus também disse algo antes dele morrer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou com uma certeza tal que é com esse que eu vou. Eu quero falar sobre Jesus nesta noite. A semana que vem, obrigado, Lucas. A semana que vem nós vamos celebrar a Páscoa, né? E eu quero também falar algo do que aconteceu, de um dos ensinamentos de Jesus antes da Páscoa acontecer. A Páscoa é a referência à morte e à ressurreição de Cristo, né? E eu quero hoje refletir sobre... Jesus ensinou muitas coisas antes dele morrer. Mas eu quero falar a respeito de uma dessas coisas, né, que precederam a morte e a ressurreição de Jesus. Uma prévia até a chegada da Páscoa, que vamos celebrar e lembrar no próximo final de semana, né? E para tanto, eu quero refletir aqui, né, antes que chegue a Páscoa, no texto que está aí de João, capítulo 13, os versículos de 1 até 8. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Vamos orar. Obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco neste momento, porque esta é a promessa que Tu deixaste, de que Ele nos ensinaria todas as coisas. E tenha certeza que quando o Senhor fala, não são homens que falam, mas o Teu Espírito que fala através de pessoas. Então, nos mostra o caminho na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tem um quadro que eu quero apresentar para vocês aí,
é um quadro de Leonardo da Vinci, que é a obra mais conhecida e que retrata aquele momento que Jesus está ali com os seus discípulos ao redor da mesa e que é exatamente retratado neste texto que nós acabamos de ler. E o interessante neste quadro é que parece que há um climão ali, né? Um clima ali. As pessoas estão se levantando, parece que estão um pouco agitadas, e parece que tem uma confusão ali no meio daquela ceia. Talvez um momento de angústia, e dá para perceber até pelas cores do quadro original. Quem vê o quadro original vê aquele momento triste, né? Que o artista lá usa, para que esta impressão, né, do que está acontecendo ali, de um ambiente assim pesado, para aqueles que estão contemplando esse tipo de obra de arte lá. Eu não sei exatamente, né, o que o Leonardo da Vinci quis retratar aqui, o que ele está querendo mostrar com esta mesa cercada, que parece ali por pessoas preocupadas e agitadas. Talvez Da Vinci ele tenha buscado retratar o momento que Jesus disse que ele seria traído. Provavelmente houve entre eles essa confusão, esse tipo de conflito. Não sei. Quem afinal é o traidor? Quem vai trair o mestre? Talvez seja esse o conflito que surgiu ali, né? Então parece que tem essa cena sendo pintada por Da Vinci. Ou tem uma outra tese, que eles estavam discutindo quem é o maior entre eles. Quem era o mais importante? Quem era o maior entre eles lá? Quem sabe quem era o mais leal? Quem iria traí-lo? Então, essa é uma grande possibilidade, porque não João, mas Lucas diz que se levantou uma discussão exatamente neste momento, está registrado no Evangelho de Lucas, de quem seria o maior entre eles, né? Então, quando Jesus está celebrando essa última ceia com os seus discípulos, a discussão era em torno também de quem era o maior. Quem é o maior, Senhor? Quem que vai ser o maior? Então, pode ser que este quadro retrate isso. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais crente? Quem é o que tem mais fé? Quem é que fez mais milagres? Pode ser. Quem é o melhor? Há quem diga, né? Há quem diga que a raiz da infelicidade de relacionamentos, das rupturas, dos ciúmes, da inveja, é a comparação. Onde a comparação entra, a felicidade vai embora. Onde a comparação entra, o contentamento vai embora. Onde a comparação entra, a amizade vai embora. A comparação é a base da infelicidade, muitas vezes, não é? Agora, por que será que essa conversa, esse bate-boca que estava acontecendo ali começou? Diferentemente do que o Da Vinci, né, retratou no quadro dele, aí, muito possivelmente, a mesa de jantar
a época de Jesus, ela era diferente dessa. Era esse tipo de mesa aí, olha. Era uma mesa de madeira, em forma de U, baixa, em que os pés dos convidados ao redor da mesa ficavam próximos tanto da mesa quanto da comida e também dos convidados ao lado. Era uma necessidade emergente, muito natural, que todos aqueles que se assentavam ao redor ali da mesa, possivelmente era esse tipo de mesa, a mesa da ceia que estava acontecendo aqui do texto, que era natural que eles tivessem os pés limpos. Os pés dos convidados pudessem estar limpos. Por quê? As ruas eram imundas. Era natural que quando se chegavam naquele lugar, os pés estavam sujos, imundos. E quando você chegasse na casa de alguém, naquela época, para se assentar ao redor da mesa dessa pessoa, era até assim uma questão de etiqueta, e de hospitalidade do anfitrião que estava recebendo você. Ao receber o seu convidado, ele oferecesse um balde de água para você lavar os seus pés. Era muito natural. E ele, o anfitrião, ele não fazia isso, porque era uma atividade imunda. Mas o anfitrião, vamos dizer assim, o anfitrião rico, se ele quisesse mostrar deferência, respeito, pelo seu convidado, o que ele faria? Ele chamaria o servo, o escravo mais baixo, aquele que estava na base, para que fizesse esse trabalho para os seus convidados. Alguns dizem que era proibido que um senhor, um anfitrião, obrigasse o servo a lavar os pés de alguém. Talvez o sindicato dos servos da época dissesse, isso não pode, porque você vai ser multado. Porque de tão vil, de tão imundo, de tão indigna que era limpar os pés de alguém, naquela época. Então, vocês conseguem imaginar quem era o maior? Eles vão ao redor da mesa, eles estão assentados, e quem é o anfitrião? É Jesus. Mas eles sabem que Jesus jamais faria isso. Por quê? Porque essa não é uma atividade para o mestre, não é? Essa é uma atividade, não era uma atividade para o Deus encarnado. A pergunta é: quem vai lavar os pés de todos nós? Então parece que a discussão emerge nesse contexto. Quem vai lavar os pés? Quem vai ter essa responsabilidade? Eu não. Aí o pessoal já foi pulando. Então, Pedro, não, eu não. João, não, eu não. Judas, não. Tomé, não. Então, aqui, e a discussão inicia-se porque parece que alguém tinha uma tarefa impura, vil, indigna, suja para fazer. Ele tinha todas as razões para não fazer nada naquele momento. Mas ele decidiu fazer. E eu fico pensando que, às vezes, nós evitamos servir, evitamos lavar os pés das pessoas que nos cercam, porque nós já temos sujeira demais nos nossos pés, para lavar os pés dos outros.
nós já estamos equilibrando muitos pratos para a gente ficar preocupado com os pratos que estão caindo das mãos de outras pessoas. Quantas demandas, né? Nós estamos tão sobrecarregados, tão cheios de problemas, que nós não temos tempo, nós não temos energia para servir. Quantas demandas, quantas questões, quanto temos que dar conta de nós mesmos e dos nossos, aquelas pessoas que são nossa família. É tanto compromisso que encontramos todo tipo de justificativas e de promessas. Vocês não acham isso? Eu estou sem tempo, eu não tenho recurso, eu não sei como fazer, e nós vamos arrumando desculpas para não fazer. E fazendo promessas. Quando eu acertar minha vida, quando eu ajeitar tudo, quando eu mudar de trabalho, quando entrar um dinheiro legal, tal, aí assim, eu melhorar meu valor financeiro, quando as coisas estiverem mais ajustadas. Depois dessas coisas, eu vou começar a servir, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar a Deus com mais intensidade, eu vou ajudar as pessoas, eu vou tomar a iniciativa, eu vou estar à frente, e aí eu vou lavar os pés daqueles que precisam, quando tudo estiver legal. Mas eu acredito que o que não nos falta é tempo. Há alguém que diz, se você quiser a ajuda de alguém, peça a alguém que está trabalhando. Esse vai te ajudar. Eu acredito que o que nos falta é a consciência, olha só, gente, das nossas prioridades. Nós arrumamos tempo para tudo aquilo que é importante para nós de fato, não é mesmo? A gente arruma tempo. E nós medimos o grau de importância das coisas na vida a partir desta perspectiva. Naquilo que eu invisto recurso e tempo, é aquilo que eu realmente amo. Você pode dizer que ama alguém, mas se você não investir tempo e recursos na vida dessa pessoa, e você dizer que ama, nós de fato não amamos. Porque quando nós amamos, nós dedicamos tempo e dinheiro na vida delas. Coisas que para nós são preciosíssimas, não é? Nós temos duas escolhas, sempre, no que tange ao serviço. Duas escolhas. E aqui eu não estou falando só de serviço na igreja, não, tá? Eu estou falando de serviço de maneira geral. Na nossa casa, nos nossos momentos sociais, onde eu for, eu sempre tenho duas escolhas. Né? E essas duas escolhas, ou você decide fazer alguma coisa, ou você decide não fazer nada. Tem gente que vive para arrumar desculpas e não fazer nada. E tem gente que decide fazer alguma coisa. Pessoal, olha aqui para mim. Todos nós aqui, nós teremos uma história para contar. Daqui uns 20, 30, 40, 50, 80 anos. Você daqui a 20 anos, você vai ter uma história para contar. Você vai olhar para trás
e vai ter uma história para contar. A pergunta é: que história você vai ter para contar? Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho e sobre a sua igreja. Que história você terá para contar? Você é que vai tomar a decisão a respeito da história que você vai contar sobre estas coisas lá na frente. Eu já estou pensando no meu caso, né, que eu já estou mais para lá do que para cá. E eu já estou mais bem perto de contar alguma história. E eu desejo, né, olhar para trás e contar uma história de que um dia eu tomei uma decisão, ao invés de ficar arrumando desculpas para me engajar e para me envolver no reino de Deus, eu tomei a decisão de fazer alguma coisa para a glória de Deus. Alguma coisa que fosse durar mais do que a minha própria vida. Porque eu vou passar mais 10, 20 anos, sei lá, 30, não sei. Eu vou passar para essa vida. Essa vida é muito rápida. É um trem-bala. Mas um dia, esta consciência que Deus me deu, de ter me colocado neste mundo, para eu deixar um legado que vai durar muito mais do que 70, 80, 90, 100 anos. Então eu quero chegar um pouco assim à frente e olhar para trás e dizer: eu tenho uma história bonita a contar. Porque arrumar desculpas para não lavar os pés das pessoas, embora eu possa tê-las, essas desculpas, eu escolhi fazer o que Jesus fez, lavar os pés. É uma decisão nossa. Veja o versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Isso daqui é uma atitude escandalosa de Jesus. Não é? É impressionante. Hoje, assim, depois de 2000 anos, é difícil a gente ter a ideia do que está acontecendo neste momento aqui. Mas o que eles estão vendo é alguém que se diz Deus, assumindo a tarefa mais humilde, mais vil, mais impura e mais indigna para alguém assumir naquele momento. Isso naquela cultura era um ato escandaloso, sabia disso? É o Deus encarnado, lavando os pés de homens e de pecadores com as suas mãos santas e puras. É uma cena impressionante. Isso não fazia nenhum sentido para eles, nenhum. Tanto é que o versículo 6 e 7 diz lá o quê? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Sabe, é até bonito isso aqui que o que Pedro está fazendo, vocês não acham?
É bonito, né? Ele, Pedro, se entendendo como um pecador, não permitindo que o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, diante dele, lavasse os pés dele. Parece uma atitude piedosa, bonita, sincera. Mas o versículo 8 diz assim, ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus foi tão duro com Pedro? Porque o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, você é mais importante do que eu. E porque você é mais importante do que eu é que tenho que lavar os teus pés. Pedro vive debaixo desta lógica aqui. Para Pedro, ser maior, ter poder, ter prerrogativas, ter o privilégio, é ter os seus pés limpos e servidos por outra pessoa. Porque eu posso. Né? Quem pode mais, chora menos. Era a lógica de Pedro. E aí, o que a gente percebe aqui é que pessoas poderosas e mais importantes não lavam os pés de ninguém. São elas que têm que ter os seus pés lavados. Não é? É a lógica de Pedro. Apenas é a lógica, isso daqui não é apenas a lógica de Pedro, é a lógica do nosso mundo contemporâneo hoje. Hoje é assim que a coisa funciona, na lógica de Pedro. É a lógica do mundo corporativo. Nós vivemos a partir dessa categoria de pensamento. Quem tem poder, quem tem autoridade, é servido. Mas veja, versículos 12 e 13, deste mesmo texto, de João 13. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Então, gente, prestem atenção aqui, olha só que lógica muito linda isso aqui. Para Jesus ser o maior, ter o poder, ter prerrogativas, não é ter o privilégio de ser servido. Para Jesus ser o melhor, o mais importante, ter poder, ter autoridade, é carregar o privilégio de servir. É uma lógica completamente inversa de Pedro. Pedro, você está enganado. Enquanto você está pensando que eu, por ser poderoso, não posso servir você, eu quero dizer para você, Pedro, que pelo fato de eu ser poderoso e possuir toda a autoridade, eu tenho o privilégio e dever de servir. Que coisa diferente, né? Versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Então ele deu o quê? O exemplo. O exemplo. Exemplo do quê? De humildade. O que se precisa muito hoje. Jesus não está falando do ato em si. Ele não está falando assim, vocês devem fazer o que eu fiz. Não. Ele diz, vocês devem fazer como eu fiz. Não é fácil o que eu mando e não faz o que eu faço. É fácil o que eu mando e olhe do jeito que eu fiz, para vocês fazerem igual. É diferente. Porque o ponto não é a ação de lavar os pés.
é a maneira, é o como, é a humildade que Jesus está ensinando aqui. O que é humildade? Olha aqui, isso é importante. Humildade é usar as prerrogativas que você tem, o poder que você tem, o privilégio que você tem, a grandeza que você tem, para quê? Para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, para empurrar aqueles que precisam de um empurrão na vida. Porque você chegou lá e outros não, muitas vezes. E você não tem, agora eu é que tenho que ser servido, porque eu alcancei, eu sou o tal, eu sou o bom. Não, Jesus está falando todo ao contrário. Eu sou o bom, eu posso, mas eu vim para servir. Este é um gesto genuinamente humilde. A gente tem uma falsa ideia de humildade, sabia? Como se humildade fosse assim, negar virtudes e qualidades. Como se humildade fosse negar dons e talentos que Deus entregou para nós. A pessoa humilde é aquela que, quando elogiada, às vezes diz assim, eu não toco bem, eu não canto bem, eu não faço isso bem, né? Ela acha que com isso está sendo humilde. E as pessoas dizem, não, você toca bem, você canta bem, você administra bem. E você diz, não, eu não sou assim. Isso não é humildade. Isso é ingratidão. Isso é você não reconhecer que Deus capacitou você com dons e talentos que Deus deu para você e virtudes e recursos. Não é humildade. Qual é a verdadeira base da humildade? A verdadeira base da humildade é você afirmar aquilo que Deus deu a você pela graça dele. Colocou um monte de dons em você. Um monte de recursos para a sua vida. Um monte de talentos para você. E tudo isso, para quê? Para você ter o privilégio de servir pessoas. Abençoar pessoas. Para fazer com que os seus frutos nasçam na árvore de outras pessoas. Isso é humildade. É o que Jesus está ensinando. Humildade não é pensar menos de nós. Isso é autocomiseração. Eu não faço, nada dá certo, eu não tenho virtudes, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhuma qualidade. Isso não é humildade. Pensar menos de você é você pensar menos de quem criou você. Deus criou você. Você, meu irmão, meu amigo, que está aqui ou nos ouvindo em algum lugar, você é precioso. Você, minha irmã, é preciosa e você é especial do jeito que você é. Você é assim, porque Deus fez você assim. Não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você e mais nas outras pessoas. E olha só, Jesus não deixou isso para trás. Ele vai confirmar isso lá num texto que está em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte
de cruz. Enquanto o mundo mede a grandeza pelo serviço que alguém recebe, Jesus mede a grandeza pelo serviço que alguém oferece. Ele inverte radicalmente a lógica do que significa ser grande. Isso significa amar. Amar pessoas é usar o que você tem. Seus dons, seus talentos e seus recursos. Mas visando abençoar pessoas, mas não para tirar proveito de pessoas. Amar pessoas é você usar o que você tem. Veja o versículo 34 de João 13. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Jesus fala sobre lavar os pés, sobre humildade, e agora ele fala sobre amor. O que humildade e serviço tem a ver com amor? Tudo. Porque servir humildemente e amar são dois lados de uma mesma moeda. Porque o verdadeiro amor é assim, ele mais faz do que sente ou fala. Verdadeiro amor. A gente fala que esse amor arde dentro da gente, né? Pode até arder dentro da gente, mas o amor verdadeiro é muito mais do que ver o coração aqui descompassado e palpitando, absolutamente. O verdadeiro amor serve, porque servir é sinônimo de amar. Nós vivemos num tempo, assim, de experimentar um amor líquido, sem consistência, um amor que apenas é de palavras, um amor de sentimentos, mas não é um amor que se traduz em atos. Em serviço. Porque a essência do verdadeiro amor é você amar de forma prática, com atitudes, com atos de serviço. Pessoas difíceis de serem amadas. Aqui é outro ponto. Pessoas que você tem todas as razões para não amar e nenhuma razão para amar. Conhece alguém assim? Hã? A gente só pode dizer que a gente ama como Cristo amou, à medida que a gente tem capacidade de amar pessoas difíceis. É um grande desafio, amar pessoas difíceis. A gente fala ali dos discípulos que traíram Jesus, e Jesus sabia que iam traí-lo. E mesmo assim, Jesus lava os pés deles. Mas vamos pensar em nós. Vamos nos colocar na mesa de Jesus junto com todos os traidores, os traidores que estavam na mesa. E nós também traidores. Traidores por quê? Porque ao final, não foi só Judas que traiu. Foram todos, porque quando ele estava indo para a cruz, todos abandonaram. Todos voltaram para casa, ninguém acreditou. No final, todos abandonaram, mesmo assim, e ele já sabia, mesmo assim ele lavou os pés de todos eles. Deixou o exemplo para nós. Que amor é esse? Eu quero concluir aqui
dizer o seguinte: este episódio que a gente discorreu aqui é uma prévia de um dos ensinamentos que Jesus deu antes do acontecimento maior da vida dele, que foi a morte e ressurreição. Lições que Jesus deixou antes de morrer crucificado e antes de ressurgir dos mortos e vencer a morte definitivamente. Eu quero então deixar aqui um desafio para todos nós. Que nesta semana, quais são os seus talentos? Nessa semana, você possa exercitar o seu amor na vida de alguém que é difícil de amar. Quem sabe orando por ela. Comece orando. Quem sabe pedindo perdão para essa pessoa. Exercitando este amor para pessoas difíceis de amar. Amar de forma prática, sujar as mãos com os pés sujos de pessoas que você considera indignas, que você jamais colocaria ao redor da sua mesa. São essas pessoas que vão desafiar você a ter maturidade cristã e a crescer na sua espiritualidade. Fica o desafio. Pratique este amor como Jesus fez naquela mesa junto com aqueles discípulos. Que apesar de saber que seria traído por todos, amou-os. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ele os amou até o fim. Que Deus abençoe você. E que a Páscoa que está aí possa reverberar na nossa mente, no nosso coração, porque esse Jesus é fantástico. Ele amou lá, mas ele está aqui nesta noite, olhando para cada um de vocês, e está dizendo: eu continuo amando vocês. Eu sei o que vocês fazem, por onde andam, mas eu olho todos os dias para vocês, e eu continuo amando. E vou continuar lavando os pés de vocês. Embora seja o Todo-Poderoso, eu vou dar a vida por vocês. E alguém disse que aquela morte de Jesus na cruz foi terrível. Os médicos dizem que aquele tipo de morte foi de rasgar por dentro. Crucificado na cruz, rasgou os órgãos por dentro. Imagina a imensa dor que ele sentiu. Ele falou: eu vou amá-los até o fim, porque vocês são especiais para mim. E ali ele morre. Mas no terceiro dia, a morte, que era o maior inimigo, é vencida. E mais uma vez ele dá prova do seu amor. Ele diz: eu venci a morte. Eu venci porque eu quero todos vocês no meu reino comigo. Eu quero que vocês vivam comigo por toda a eternidade. Vocês quem? Vocês que disseram assim: mas o que eu tenho que fazer? Nada. Você só precisa dizer sim ou não para Deus. Dizer: sim, Senhor, eu a partir de hoje quero te seguir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ler a Bíblia Sagrada. Eu quero saber o que o Senhor tem a me comunicar. Eu quero a partir de hoje ser um servo do Senhor e um servo do meu próximo. Que Deus te abençoe e que Deus nos guarde. Amém?